Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Canadá Pod Talk. Meu nome é Maurício. Fala galera, beleza? Carlos. E hoje a gente tem mais uma super convidada, hein, velho? Mais Ela, uma, né? que pra mim é uma super mãe do Quebec, além de Essa outras é. coisas aí. Mãe de 3. Mas antes de a gente falar da nossa super convidada, o Carlos vai dar como sempre, aquele recadinho pra né? vocês. Então, vou falar um pouquinho para vocês da Kiwi Education. Quem tem o interesse de vir para o Canadá ou estudar ou imigrar, na descrição do vídeo tem o link, entra ali, preenche o formulário que algum consultor entra em contato com você para fazer uma consultoria personalizada, para entender qual é o seu perfil e aí manda bala. Quem sabe um dia vocês não vêm para cá para participar aqui da mesa com a gente. Yes! Já pensou? E aí, mana? Vamos Bora apresentar a dona Simone e fazer um brinde aqui antes? Simone. Beleza. Ela que é cantora, hein, nas horas vagas, cara. Puta que pariu, hein? Tá nervosa? Pouquinho. Para com isso. Vem beber, né, gente? Vamos tomar, né, para brindar, Cuidado né? com essa água aí pra não ficar Ficar bêbada com a água, hein? beba. Como diz o Aguardente Rafa. que tem aqui. Olha lá, manchou o copo já. Brincadeira, viu, cara? Não manchar não é mulher, né, gente? Toda mulher usa batom, tem que manchar o Brincadeira. copo. E aí, dona Simone? E aí, Vamos galera? começar nosso Tudo bom? bate-papo aí? Bora lá. Então vamos começar. Primeiro, vamos contar um pouquinho quem é Simone, como ela veio parar aqui na nossa terra gelada. Conta um pouquinho da tua história aí. Bom, a Simone é casada com o Rafael há 10 anos, vai fazer. Aquele homem, né? Tem 3 filhos. A Rafaela, a Sofia e o Pedro. E a Simone era enfermeira no Brasil durante 16 anos. E aí o meu marido teve uma ideia de participar de um projeto de imigração para a gente vir para cá. E foi através dele que a gente começou a preparar as coisas para vir para cá. No início era um projeto Quebec. E aí depois a gente enviou os documentos, tudo para um projeto Quebec. E aí foi selecionado, mas acho que o governo do Canadá encerrou isso, não Cancelou foi? em 2019. Isso. Essa parada deve ter sido foda, né? Eu não peguei isso, mas você também pegou, né? Pegamos. Pra quem Foi. já estava aqui ou com outros planos, beleza. Mas, tipo, porra, pra galera que tava no Brasil, que, tipo, era a única forma de migrar, porque dependendo da profissão que você é, nem o Rafa é de TI, eu era de TI, sou. Então ainda tinha um outro caminho. Mas sei lá, um cara que é, sei lá, advogado. Que não tem outro caminho, Não tem porque outro não Quebec caminho. em tete, né? Foi dolorido. Mas espera aí, então. Você tava lá de boa, enfermeira, mas você era da militar, Eu não era? era enfermeira militar também, da Força Aérea Brasileira. E aí a gente estava nesse processo paralelo. Se der, deu, a gente vai todo mundo. Se não der, né, vamos ver o que a gente faz. E aí não deu, né? Depois do investimento, porque você traduz todos os documentos e envia para o governo do Canadá. Eles aprovaram tal, mas aí o governo, não sei o que aconteceu na demanda e encerraram. E aí o Rafael começou a pesquisar sobre o trabalhador qualificado, que era tanto para enfermagem quanto para o pessoal da área de TI. Só que o que brecava para gente, para mim no caso, era a idade. Então, se eu fosse a aplicante principal, a gente não tinha tantos pontos. Ok. Porque eu sou um pouquinho velha, viu, gente? Aí ele aplicou como ele sendo o aplicante principal. Mas como eu queria trabalhar aqui como enfermeira, eu fiquei no paralelo levantando o que eu precisava de As documentação. documentações. Mas a ideia então foi do Rafa. O Rafa chegou, tô com vontade, vamos Simone, bora. Foi. Na verdade, a vontade surgiu da minha parte, mas eu queria sempre ir para a parte inglesa. Ok. Toronto, Vancouver e tal, e eu pesquisei muito para essa área. Só que essa área demanda um valor de budget maior e mais tipo, difícil, não né? tem trabalhador qualificado. Você vai se manter lá por um tempo até você arrumar um trabalho. Então, aí o Rafael não quis arriscar essa parte. De arriscar tudo que a gente tinha de economia para ir para esse lado de Toronto e Vancouver. A gente tem que concordar uma coisa, né? Que o processo para Quebec é muito mais tranquilo, né? Mais fácil, né? Não é tranquilo, é mais fácil do que ir para
Eu acho que você consegue já vir para cá mais fácil e se arranjar aqui mais fácil. Eu vejo até que os processos, né, se a gente for comparar, o processo de Quebec ele tá mais estruturado, mais para receber um imigrante ali do que os outros lugares ali, parece, né? Mas... Depende. Aqui nos outros aí vai pelo Express Entry, né? Exatamente. É bem mais rápido. Mas... E aí, com isso, eu trabalhava com uma enfermeira no hospital que eu trabalhava no Brasil, que ela já tinha vindo para cá e ela já tinha outros olhos para cá. E foi eles, numa conversa lá em casa, de pizza, que convenceu o Rafael de, tipo, olhar para Quebec. Ah, mas eles estão aqui hoje? Então, Eles já vieram? são residentes, já vieram, eles vieram, tem 4 anos que eles estão aqui, ela já é enfermeira aqui, o marido trabalha no Desjardins também aqui. E aí foi eles que acabaram convencendo a gente de olhar pro lado... É a moça do micro-ondas? É a moça do micro-ondas. Não, porque eu falei com ela. Cristiane, o nome dela. Isso. E aí... E hoje ela é chefe do Hospital de Instituto de Cardiologia aqui. Caralho, Essa enfermeira. que Seria até massa. bom Que massa. um Falar dia ela com pudesse falar com vocês. Oh, O interessante. processo dela também é muito interessante. Ela defendeu a tese de pós-doc dela aqui também. Que massa. Não. É. E aí foi ela que convenceu a gente de vir pra cá. E aí o Rafael começou a olhar, tal, aí pesquisou, e aí resolveu vir aqui em Quebec. Ah, vocês vieram aqui, eu não sabia Ele. não. Foi só Ah, ele veio? Ele não sabia veio. disso. A gente ficou lá Eu em fui pra Montreal. Toronto pra fazer inglês em Toronto e conhecer um pouco Toronto em 2017. Ok. E aí o Rafael, em 2019, Março. veio pra Montreal. E aí, tipo, quando ele veio pra cá, ele abriu o LinkedIn dele dizendo que tava aqui. E aí, ele fez 4 entrevistas aqui. E aí foi legal que, na verdade, ele veio para estudar o francês e ele estudou com a Bruna. Vocês Ah, não daí vocês estudaram se conheceram? Não, a gente já se conhecia por causa do Mon Projet Quebec. Aí a gente se conheceu. No grupo? E porque a gente trabalhava na IBM. Ah, Só que eu em Hortolândia e o Rafa em São Paulo. Ah, entendi. Aí a gente já tinha se encontrado algumas vezes. A Bruna não lembra, né? É. A Bruna... nem Porque a gente lembra. Teve um encontro, porque no Mon Projet Quebec a gente criou um grupo no WhatsApp, tipo, de todo mundo do Brasil que tinha conseguido uma vaga. E aí meio que foi separando e fez um grupinho só da galera de São Paulo. A gente foi uma vez em São Paulo numa pizzaria. Num bar. Num bar. Pra se encontrar com a galera lá. Aí foi lá que eu Você conheci conheceu? a primeira vez. A Cis chegou depois, né? Você tava trabalhando. E aí em 2019, a gente chegou em fevereiro, aí o Rafa veio em março, abril, alguma coisa assim. Pra estudar o francês. E aí ele estudou na... Ah, que legal, não Dawson. sabia não. Então, aí ele estudava Na o mesma francês, escola. como tinha começado já no Brasil, estudar um pouquinho de francês. E aí ele queria vir conhecer antes Mas de, essas tipo, 4 tomar entrevistas uma que decisão. ele fez, essas 4 entrevistas que ele fez deu certo? Ele deu. voltou com a proposta. Ah, caralho. Que foi aqui em Quebec. Ele veio, aí fez a entrevista e voltou com a proposta já de emprego pro Brasil, já para levantar documento, tudo. E aí foi onde a gente começou, tipo, deu certo. Aí ele veio, foi pro Brasil, levantou toda a documentação, visto, passaporte, né? Quando a gente foi buscar o visto para vir em março de 2020, a pandemia. Pandemia. Aí por isso que a gente esperou para outubro. Caralho. Ficaram lá, mas tipo, pé no chão. Não foi que nem eu e a Bruna que vendemos tudo e foda-se. Não, a gente ficou esperando tal, mas aí eu já tava, né, já tinha avisado nos trabalhos que eu poderia pedir a conta a qualquer hora tal. Mas nos trabalhos, então você trabalhava em 2 lugares lá, então? Eu trabalhava no Hospital da Aeronáutica e no Hospital da Antipazanese. Caralho. Mas assim, então, você já tava com os 3 filhinhos lá e tal. O Pedrinho tava com quantos anos? Pedro, um ano. Eu cheguei com o Pedro aqui 1 ano e 4 meses. Isso eu acho legal a gente ver. O que te motivou a sair, você e o Rafa? Caralho, chega. Porque a gente vê, a galera que vem aqui sempre tem foi isso que determinou eu ir. Foi isso aqui que eu preciso sair daqui. O que te determinou? Por que eu falo às vezes com o Rafa, ele fala assim, pô, a gente tinha condição legal no Brasil, a gente saía bem legal lá, não sei o quê. O que te determinou vir pra cá? Então, pra gente, né, a gente sempre teve o objetivo de ter uma experiência profissional fora. Okay. Tanto eu quanto ele.
Mas com os 3 filhos, a gente achou que para eles iam ter uma oportunidade melhor, a gente ia poder dar uma estrutura de educação melhor, porque mesmo a gente com uma vida mais estabilizada no Brasil, com 3 filhos, a gente achou que ia ficar mais complicado para dar uma educação de qualidade, para proporcionar para eles coisas que, tipo, a gente proporcionava para Rafaela, mas com 3 filhos ia ficar difícil. Tipo, natação, balé para 3 crianças no Brasil. Nossa. Fora o colégio para 3 crianças. Fora colégio para 3 crianças. Nossa. Então, foi isso que foi, assim, o divisor de águas foi as crianças. Assim, a gente queria dar uma qualidade de vida melhor para eles. Show foi isso que a gente decidiu. E aí, então, conseguiu pegar o visto, só que deu uma segurada por causa da pandemia. Não é. E aí vocês decidiram vir em outubro mesmo. Foi, o Rafael começava... de 2020. Isso, o Rafael começava a trabalhar em novembro e a gente veio em outubro de 2020. E aí, como foi? Empacotou tudo, põe as criançadas nas costas e bora. 10 malinhas. Eu lembro. Você foi pegar eles? Não, foi o Felipe, mas quando eles chegaram lá no prédio... Você foi ajudar lá? Haja mala. O Carlos ajudou a subir as 10 malinhas ali no prédio. Pelo menos então, no primeiro andar. Vendemos o que tinha, né? O que, tipo, eletrodoméstico, carro, deixamos o apartamento, a gente deixou lá, alugado, mas tudo que a gente tinha dentro de casa, TV, eletrodoméstico, colchão, tudo a gente vendeu. E o que a gente conseguiu trazer de louça, panela, a gente trouxe. A gente trouxe, porque era uma coisa que a gente ia gastar menos. A gente achou melhor. Se desse pra trazer, a gente trazia. Então, deu 10 malinhas. E aí, a gente chegou aqui com Deus, a coragem, eu quase sem francês. E o Rafa também com francês tá naquele nível mais o Rafael já estava intermediário e tal, né? Já conseguia se comunicar, empresa, tudo. Mas o meu tava tipo A1 menos 1. A1 menos 1, assim. Caralho. O choque é muito grande, assim. Por mais que você comece a aprender o francês lá no Brasil, quando você chega aqui, você não entende. É isso que eu ia perguntar. Então, aí o Rafa já chegou e já foi trabalhar. É. E você com as crianças, como foi para se virar? Para estudar o idioma? 15 dias em casa, né? Sem ninguém sair, sem ir pra lugar nenhum. E aí, as crianças ficou comigo até novembro. No meio de novembro, a Rafaela já foi pra escola. Sofia também já foi pra Garderie, porque a gente achou uma Garderie. E acharam fácil nessa época? Não, a gente pagou. Particular. Particular. Particular, a Sofia começou... O Pedro não tinha idade ainda pra entrar, que era a partir de 18 meses. E aí a Sofia, a gente achou... Né, já tinha sido inscrito desde o Brasil, de maio. Em maio de 2020, a gente inscreveu o Pedro e a Sofia... Ah, vocês já tinham inscrito eles, então. No Place Zerra Sank do Brasil. A gente já sabia a empresa, sabia onde o Rafael ia trabalhar. Então, pelo endereço da empresa, a gente escreveu as crianças no Zerra Sank. Eu acho que é até legal você falar isso, Simone, um toque legal para famílias que estão chegando da estoque, porque a gente pensa no Brasil... Eu não sei se você tinha a mesma impressão que eu, mas eu tinha a impressão que, porra, colégio de boa lá no Quebec, vou encontrar de boa educação. Mas a gente a gente não tem filho, né? Mas vendo vocês, vendo outros casais, a gente vê que a dificuldade que é de encontrar um colégio, né? Pra criança que tá na idade escolar, por exemplo, a partir dos 5 anos, é obrigatório. Você vai conseguir, independente do dia que você chega. Mas para quem tem bebê até 18 meses ou até 3 anos, é mais difícil. Ah, não sabia. Porque não tem vaga. Então, é por isso que o pessoal briga muito aqui e tal, porque não tem... É como no Brasil. Não tem vaga para todas essas crianças menos de 3 anos. Então, mais particular sempre tem. O povo aqui gosta de fazer filho, né? A treta, então, é com recém-nascido, então. Se você... Na verdade, de 18 a 4. De 6 meses... O problema é a Garderie, a falta de Garderie. Então, como a criança até 3 anos, ela vai para Garderie, 4 anos já vai para o pré-maternal na escola normal, o problema é esse, é a vaga. Então, quem está no Brasil já tem a data para vir, já tem mais ou menos a empresa que vai trabalhar, já se inscreve no Zerra Sank, porque já vai contando o tempo. Entendi. Tanto que a Sofia e o Pedro, a gente se inscreveu em maio de 2020,
quando foi em agosto de 2021, saiu a vaga dos dois. Então, na A gente verdade, ficou 1 ano e alguns meses o esperando. ponto é você já se inscrever com antecedência para você entrar na fila. Isso. E aí, quando chegar aqui, você já está próximo de... E as mães que estão grávidas, que nem a tua, você Também tá inscrito. já faz. Já tá inscreve, já. inscrito. Eu inscrevi e ela também. A gente não se conversou. Quem ainda não tá grávida, acho que já pode Já pode se inscrever. Ah, vou escrever a Sofia Quem já. tá pensando em contratar o O pintor? Denis já se inscreve. É, exatamente, caralho, é bom, mas é um bom toque isso aí, cara. Não. Tá, mas daí então vamos lá. Daí chegou, botou os meninos no colégio lá, com isso aí. Então, aí Sofia foi pra Garderie, Pedro ficou comigo em casa. E Rafaela foi pra escola. E aí eu tentei estudar com o que tinha, porque eu também não consegui logo a vaga da francização. Então eu continuei estudando com os professores do Brasil ali online. Então eu, tipo, não saía muito de casa porque eu tinha medo. Medo do francês, do choque. De falar, né? De falar, também que eu só senti falava pouco oui. isso aí. Oui pra tudo. Oui. Mesmo quando não entendia, né? Mesmo quando eu entendia, sempre era o i. Bonjour, oui e merci, era o que eu falava. E aí, quando as crianças começaram a ir pra escola e eu comecei a ficar sozinha, eu comecei a me arriscar de sair. Mas aí eu saía sozinha pra não passar vergonha. Aí eu ia no shopping, pedia pra, tipo, a pessoa chegava perto de mim, eu já saía correndo, já saía assim. Não, eu só levantava a mão assim, não, merci. Aí comecei a habituar o ouvido, mas mesmo assim era muito difícil. É difícil. Não é fácil. Muito não é fácil. difícil. Quem fala que é fácil. Mas, aí eu falei assim, eu sou uma pessoa que só aprendo se eu apanho, né? Tipo, era igual na escola. Quando minha mãe brigava pra me tirar nota boa, e eu ia estudar na base da ameaça. E eu falei, gente, eu vou caçar um emprego. Então eu falava com a Bruna, eu falei, Bruna, acho que eu vou trabalhar. A Bruna, vai, que você vai melhorar o seu francês. Cara, imitou igualzinho, mal. Aí eu falei, vou. Só que aí, o que eu fiz? Como eu já tinha uns contatos de enfermeira aqui, eu comecei a fazer o que o Rafael me orientou. Ir no LinkedIn, procurar os diretores de RH, os enfermeiros que eram do hospital e mandar um e-mail. E aí foi o que eu fiz. Elaborei um e-mail básico, né, dizendo que eu era enfermeira no Brasil, que eu já tinha dado entrada no meu processo da ordem, que estava esperando a resposta, mas eu queria trabalhar como qualquer coisa, como preposê, como assistente de saúde, para melhorar o meu francês. Eu mandei o e-mail de manhã, à tarde ela já me respondeu. Olha só que Te massa. respondeu o e-mail ou te ligou? Porque Me eles gostam de respondeu o ligar, e-mail, querendo saber que dia que ela podia me ligar. Aí eu mandei mensagem pra sua Bruna. Liga daqui uns 5 meses. O que eles perguntam na entrevista? E aí, tipo assim, só que numa entrevista de empresa é diferente De da hospital. entrevista pro ramo da saúde. Imagina. Porque elas Então, queriam vamos lá. saber o que eu fazia no Brasil. Qual era o que eu pra fazia fazer as lá na coisas? UTI. As coisas técnicas. Aí, o que eu fiz? Montei, tipo, comecei a decorar. E aí, realmente foi... Aí, tipo, computador lá na minha frente, vários post-it, assim, ó. Porque se ela viesse perguntar, eu ficava... E aí, foi isso que aconteceu. Ela me ligou. Aí ela falou assim, eu posso ligar pra você 4h30? Aí eu falei, pode. O Rafael ia estar perto de mim. Eu falei, tá bom. Aí ela me ligou, o Rafael não estava em casa. Eita. E eu... Pardon, Tudo dia pra certo, né? cumprir. E aí ela começou a fazer devagar. No que ela começou a falar devagar, Já e aí deu eu comecei a entender. Aí eu falei, não, eu tô disponível, não sei o quê. Aí ela falou assim, tá bom, a gente pode fazer uma entrevista na próxima quinta-feira, era terça? Na quinta já que... Com a enfermeira do não sei o quê. Eu falei, pode. Aí ela foi, fez a entrevista comigo, perguntou quantos anos eu era... Minha formação no Brasil, quantos anos de experiência eu tinha, onde que eu trabalhava, qual que era o setor que eu tinha mais experiência. E aí ela deu um casinho lá pra mim, perguntou se eu entro no quarto e o idoso estava engasgado, o que eu fazia?
Aí eu falei, gente, assim, caraca, eu sei isso, né? Mas eu falei assim, Como que eu explico? só que eu lembrava que era uma manobra em inglês. Antes de você falar, o que você faria? Chamava alguém. Eu teria dado um soco no estômago pra ver se desentope. Aí Não? eu falei pra ela, eu falei assim, ela falou assim, você sabe me responder? Eu falei assim, tipo, je fais la manobra de Heimlich. Que ela, que o nome é em inglês, né? Aí ela falou assim, sim, mas tem mais alguma coisa. Eu falei assim, tá, outra coisa, eu falei, eu fazia assim. Exato, o soco. Soco não. Mas eu não falei, né, em francês. Eu falei, je donne. Aí eu, assim, nas costas do paciente, ela, não sei correto, né? Aí eu falei, mano, essa... mas eu falei assim... Vai que eles tratam de Aí uma maneira ela, aqui. Aí ela falou assim, não, tá bom, não sei o quê, mas ela falou assim, realmente o seu francês precisa melhorar bastante e tal, mas a gente tem essa vaga, te interessa? Óbvio que interessa. Na hora. Aí foi tipo, ela fez a entrevista comigo em janeiro, e eu comecei a trabalhar em fevereiro. Praticamente sem com o francês que eu cheguei. Daí você começou a fazer o quê, então? Aí eu comecei a trabalhar como preposé Preposé. beneficiário, que é como se fosse um atendente de enfermagem no Brasil que a gente não tem mais. Né, para o pessoal entender o que é. Porque o preposé aqui, ele só faz os cuidados de higiene no paciente, ele ajuda a servir a comida, os cuidados bem básicos. Ele não tem o direito de puncionar uma veia, ele não pode medicar jamais, mexer na bomba, ele não pode, na bomba de infusão ele não pode mexer. Eu ia perguntar que bomba. Bomba. Entendedores entenderão. Agora, antes da gente continuar, eu acho que a gente podia fazer uma mescla e contar um pouquinho como foi o seu processo de validação, porque eu acho que onde você está agora meio que foi porque deu certo ou nada a ver? Deu certo. Porque eu comecei, quando o Rafael resolveu que a gente ia vir, né, desde 2016, quando começou, aí eu comecei a levantar, busquei lá no e-mail da ordem o que precisaria para abrir o processo. Você lembra qual é a ordem? Como que a galera acha isso aí? Alguém sabe? Depois a gente coloca o link eu sei lá. já. Tá, beleza. Ordem dos enfermeiros do Quebec.canadá.org. Lá tem toda a informação? Tem tudo. É por lá que você começa o processo. Legal. Então, eu comecei pelo processo do MIFI, que aí você tem que enviar o seu diploma para o governo do Canadá, para o governo do Canadá dizer que seu diploma é reconhecido aqui. É a primeira coisa. Se não for, aí você tem que estudar, você tem que vir como os dentistas, por exemplo. E aí foi a primeira coisa que eu fiz. Você vai, paga uma taxinha sempre. E aí você manda para o governo do Canadá, avaliar o seu diploma. Se o seu diploma do Brasil é reconhecido aqui. Meu diploma do Brasil era reconhecido aqui. E aí depois eles te mandam essa devolutiva, aí aí começa a levantar. Tradução de diploma, tradução da grade curricular, tradução de todos dos 5 últimos anos de experiência. E aí você faz toda essa tradução e vai mandar aqui para a Ordem dos Enfermeiros do Quebec. Só que isso tem um período de validade, é 4 anos. Então, por que eu não... Quando você abre o processo para a Ordem, você tem 4 anos para concluir. Por que eu não mandei, esperei todo o processo começar a andar? Porque justamente para mim ter esse tempo, até terminar de fazer a prova da Ordem, para ter o tempo de concluir tudo o processo, senão você tem que pagar tudo de novo, começar tudo de novo. Caro. E aí foi o que a gente fez. A gente teve a resposta do emprego, né? O Rafael chegou com a proposta, aí eu já tinha todos os documentos na mão, já tinha todas as traduções e mandei aqui para a Ordem em outubro de 2000. Quando eu vim para cá, eu mandei os documentos do Brasil. Então ficou 4 meses para eles me darem a resposta. Se eu ia ter que fazer o estágio de adaptação do Quebec, que é o que a gente chama um estágio de integração, como funciona a saúde aqui, ou se eu teria que estudar mais de 6 meses até 1 ano no CEGEP para complementar a minha carga horária, que eles, por acaso, eles viessem pensar que eu precisaria de mais teoria, por exemplo.
Tipo, meio que para bater com a grade daqui. Para bater com a grade daqui. E aí, o que aconteceu nessa época? Eles me deram um retorno. E aí, quando chegou meus documentos na ordem, eles não avaliaram tudo que eu mandei. E aí, eles me mandaram uma cartinha dizendo que eu não tinha horas o suficiente de saúde do adulto. Que eu teria que fazer CEGEP durante 8 meses. Aí eu falei, não é possível. Falei, eu tenho isso. Aí eu entrei com uma outra demanda pedindo para revisar o meu processo. E aí eles revisaram o meu processo, me pediram desculpa. E tava lá o meu documento e tal. E aí eu não precisaria mesmo fazer os 8 meses, só precisaria fazer os 45 dias de estágio para a integração do Quebec. E aí depois esperar para poder fazer a prova da ordem. E tem um grande problema, né? Porque se você tivesse que estudar, você pagando como residente temporário é uma... E eu vim com visto de trabalho aberto. Ainda tem que mudar o visto para visto de estudante. E aí toda aquela parafernália que você não pode... Só pode trabalhar 20 horas e... Então vamos lá. Em 2020 de outubro você deu entrada. Quando é que foi sair a papelada? Que agora eu posso começar a trabalhar como enfermeira. Primeiro, assim, para esclarecer pro pessoal, pro Preposé que você começou ali, fez alguma diferença você estar trabalhando na saúde ou não? Ou você seria contratada mesmo assim? Eles exigiram alguma coisa? O que você acha? Não, para mim não, porque eu já tinha já era enfermeira no Brasil, então eu já tinha... Mas para quem não tem e quer começar, eles dão esse curso. Ah, ok. Aqui. Okay. Porque precisa pra cacete, né? Muito. Precisa, se a pessoa tiver, tipo, interesse de vir para trabalhar como Preposé, eles investem, porque tá precisando... Isso, Carlos, muito bem, parabéns. Filma aqui. Então, eles investem nessa parte de, tipo, por falta de mão de obra, eles investem. Então, mas depois de parte. quanto tempo saiu a tua papelada de enfermeira? Então, eu comecei todo o processo em 2018, né? Que leva tempo para traduzir, dinheiro, que pra também caramba, né? é quase um dinheirinho até que bom. Então, tipo, leva tempo por conta disso. Porque é o dinheiro que você tem que levantar para fazer todas as traduções. Eu traduzi um documento de 236 páginas. Nossa Senhora. Juramentada ainda? Aquela juramentada? Aquela da faculdade, juramentada. Irmão? Você pagou um balá, então. Então, aí tem, tipo, você junta dinheiro, faz essa tradução, faz a outra tradução. E aí eu juntei tudo e quando a gente teve a data de vir, eu enviei para a ordem dia 12 de outubro e eles me responderam em fevereiro, que tava ok. Em maio de quando? Desculpa, você falou do 2000 e... então. Outubro de 2020, em fevereiro de 2021 eles me deram resposta. Ah, foi rápido então. Até que foi rápido então a parada. Foi? Foi 4 meses, eles pedem 4 meses. Mas até o ponto de você começar a trabalhar, então, quando você começou a trabalhar de enfermeira aqui, então? Depois você começou... Eu não trabalho como enfermeira ainda. Okay, Para mim trabalhar como enfermeira, eu tenho que fazer a prova da ordem, que eu vou fazer você não em fez setembro. A prova da ordem ainda? Eu trabalho como candidata a enfermeira, candidata ao exercício da profissão enfermeira. Ah, entendi. O título de enfermeira a gente só tem depois que a gente faz a prova da ordem. Mas eu faço tudo o que a enfermeira faz. Só não tem o só título. Só não tem o título e o salário. Não, mas espera aí, então, vamos lá. Só para eu entender isso aí que eu não entendi muito bem. Você trabalhou como Preposé. Trabalhei como Preposé. Você tinha lá já o papel de enfermagem reconhecida pela ordem. Isso, já tinha essa resposta. Beleza. Daí então, vou começar... essa mudança agora que você está fazendo, como que funciona? Você teve que apresentar o quê para poder começar... quase uma enfermeira, né? Agora. Por que quando eu comecei a trabalhar como Preposé, por que eu comecei como Preposé e não comecei já como CEPI? Por conta do meu francês. Ah, ok. Então você por deu uma escolha praticada. Minha, porque eu queria ter muito mais segurança, porque a responsabilidade é muito maior, né? Tipo, medico o paciente, eu faço todas as coisas. Então, eu preferi começar, eu e elas também, né? Porque elas avaliaram o meu francês, começar como Preposé para melhorar o meu francês. E aí, depois de 8 meses... Você se sentiu e segura. aí, elas sempre me, mantendo contato comigo. Elas iam no meu setor para falar comigo, para ver como estava indo o meu francês. E aí, depois de 8 meses, em setembro do ano passado,
Elas falaram comigo e aí, tipo, como é de tempo em tempo que começa uma turma, né? E aí a próxima turma eu começaria em novembro. E aí foi nessa turma que eu comecei em novembro. Aí eu fiz os 45 dias de estágio, que propunha no meu documento da ordem. E aí, em seguida, eu já comecei a trabalhar como CEPI. Ai, agora eu entendi, cara. Então, aí depois, aí voltando lá, pegando o gancho, então você trabalhou como a preposé, aí quando passou todo esse tempo, melhorou o francês, aí você já entrou como CEPI. Entendeu? Tá. Então vamos lá. Aí trabalhou com CEPI, né? Então vamos lá. Começou a trabalhar. Que você. Daí você tá. Pra você tá fazendo mais ou menos o mesmo papel que uma enfermeira aqui. É a mesma coisa. Tá. E agora então a gente pode fazer uma pequena comparação, né? Como é que Brasil, tava. Exatamente. Qual que é a diferença que você sentiu assim do tratamento Brasil-Canadá? O que a enfermeira faz lá que você acha que não tem aqui? As enfermeiras do Brasil são muito técnicas. Muito no sentido de a gente faz muito mais técnica do que as enfermeiras do Canadá. A gente funciona muito mais veia, a gente passa catéter de inserção periférica, elas não passam aqui. A gente faz punção de artéria, elas não funcionam aqui. Então, a gente tem muito mais habilidade de técnica do que elas. Compensação, elas têm muita teoria. Elas têm muito conhecimento teórico, assim. Então, elas discutem mais os efeitos colaterais de doença, dos medicamentos, por exemplo. Que no Brasil seria um papel mais do médico, né? Mais ou menos. Não, da enfermeira também. Mas a enfermeira no Brasil, ela acaba assumindo um papel administrativo. Porque no Brasil, o técnico de enfermagem faz medicação. O técnico de enfermagem faz medicação endovenoso e via oral. Aqui, o endovenoso é só as enfermeiras. A enfermeira auxiliar, que é como fosse o técnico de enfermagem no Brasil, ela não faz medicação endovenosa, ela só faz medicação oral. Então, umas particularidades que elas têm aqui, que a gente assumia tudo no Brasil, por exemplo. E elas não aqui. Cada uma é muito detalhado, assim. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Uma coisa que de diferente aqui também é que, assim, no Brasil nós somos muito mais equipe. Todo mundo faz tudo. Aqui, tipo, você faz o seu, se a pessoa te pedir ajuda, você ajuda ela. Se ela não te pedir, você fica meio na defensiva, assim, pra ajudar. Porque elas acham que, tipo, que elas são capazes de gerir todo o cuidado dela com o paciente. Certo. E você acha muito diferente em relação à quantidade de trabalho? Porque, por exemplo, a gente de TI, no Brasil era uma coisa e aqui, tipo, é bem pior, né? Bem difícil. Tipo, tem que trabalhar muito. Só que não, né, produção? No caso dos enfermeiros, eu também acho que lá no Brasil a nossa carga de trabalho era maior do que aqui. Aqui, hoje eu fico no máximo com 5 pacientes. Comigo sozinha. No Brasil, eu tinha técnica de enfermagem, que eu assumia uma sala com 10 dentro de uma UTI. Aqui, a enfermeira assume 1 por 1. Tipo, eu ficava sozinha para administrar uma UTI de 10 leitos. A enfermeira aqui assume 1 paciente cada enfermeira. Então, se eu tenho 10 leitos, eu tenho 10 enfermeiros. E é bem diferente isso aqui. Eu escutei uma vez, não sei de quem, que falaram que o enfermeiro aqui, ele tem mais autonomia que no Brasil, parece. Porque aqui a gente tem muito protocolo. Então, tem muito protocolo que eu digo, já tem alguma coisa formalizada e documentada no nível de medicina que você pode ter autonomia para fazer. Aqui, a enfermeira tem autonomia para instalar uma medicação antipertensiva que no Brasil a gente não tem. A gente tem que ir lá falar, olha, o paciente está hipertenso, está assim, 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 o que você quer que faça? Aí ele prescreve no papel... E aí depois você faz. Aqui não. No telefone, dá tantas miligramas de quilo por peso para fulano. De antibiótico. Eu já atendi uma ligação, você vai dar 40 miligramas quilo hora para essa criança de clindamicina, por exemplo.
Aí eu vou lá, só escrevo o que ele disse, mando para a farmácia manda o antibiótico e eu vou lá e instalo. Ele não precisa sair de onde ele está para poder prescrever. E a relação com o médico aqui, que você achou da enfermeira? Bem melhor do que no Brasil. Por quê? Sério? Bem melhor. Como assim? Eu não entendo nada dessa área. Eu tô perguntando. Porque os médicos aqui, eles sabem que vem muito imigrante, que tem muito imigrante aqui. Então, eles são muito pacientes na hora de falar e eles explicam muito. Se você quiser, eu não entendi tal coisa, ele para te explicar. Sério? Então, no Brasil, acho que o médico do Brasil é muito mais corrido. Entendi. Tá muito mais ocupado. É. Mas o daqui ele tem muito mais. Ele para te explicar mais os detalhes das coisas que ele quer, por exemplo. Entendi. Mas peraí, então, uma coisa. Mais um detalhe. Você acha que a gente já tá vendo muita falta de mão de obra de enfermeira e de médico? Como é que é aqui? Também. É a mesma coisa de... Eu já ouvi falar que eles se graduam aqui, mas vão trabalhar em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos, né? Que o pagamento é melhor. Mas dentro da área hospitalar, você vê que tem muito médico. O problema é quando o tratamento de clínica, né? Que é o problema do médico de família, que a gente tem a dificuldade aqui, que muita gente não tem, já tem... Quem é morador daqui, né? Já conheci pessoas que são daqui, já tá esperando o médico de família há 9 anos. Nossa. Então, essa parte clínica é deficiente, mas dentro do hospital, não. Deixa eu fazer uma pergunta bem idiota, cara. Um cara que nunca foi no serviço daqui. No Brasil, lá, eu precisei uma vez ir no postinho. Tô com problema lá, vou no postinho. Não interessa. Pra quê? Daí, vamos supor. Curioso agora. Esse é um próximo assunto. Daí, tá. Eu chego lá no... Como é que funciona aqui? Eu vou chegar lá, eu vou ver o enfermeiro ou eu vou ver o médico? Primeiro de tudo, você vai ver o enfermeiro. Esquece o médico. O médico é o último que você último vai ver. recurso. Como no Brasil. Mas então... mas lá no postinho tinha o médico primeiro. Então, no postinho, no posto de saúde, você fala? No Brasil? No posto de saúde, você vai ver o médico lá no consultório. Que é o geral, que é o clínico geral. Que é o geral, mas hoje em dia já mudou um pouco, né? Primeiro você vai passar... Todos os lugares agora acho que tem triagem. Então, primeiro você vai passar sempre com a enfermeira. E aqui também, não vão no pronto-socorro aqui. Que demora, né? Pra quem é mãe, é difícil, porque eu trabalhei 16 anos em hospital público. O pessoal reclamava de esperar 2, 3 horas no pronto-socorro do Brasil para ser atendido. Se você é adulto, tá? Criança, eu nunca vi esperar tanto tempo assim. Mas aqui, eu já esperei 10 horas pro Pedro ser atendido na urgência. Porque aqui, o pensamento deles aqui é diferente do nosso. Tá. Por quê? Aqui eles só atendem realmente o que é urgente. O que é urgente é aquela pessoa que chega realmente com cuidados que eles precisam ser feitos a jato para ele não morrer. Ou seja, se você não tá morrendo, você vai esperar quem tá morrendo ali. Exatamente. A prioridade é quem tá grave. Então, meu amigo, se você não tá grave... Tenha paciência de ir, leva uma madeira, leva tudo que você quiser. Seja criança. Seja criança, seja... Isso aqui ainda, no começo não entrava na minha cabeça não, mas agora trabalhando lá a gente já entende um pouquinho mais, mas é difícil, hein? Uma pergunta bem idiota. Já ouvi falar que aqui, quando eles vão medir a temperatura ou aferir? Aferir. Sempre quando... Olá, aferir a temperatura. É verdade que é... É verdade. É verdade que é rectal? É verdade. Tá. Adulto não, gente. Então, salve se a criança acima de 6 anos, que ela é capaz de fermer a bucha, fechar a boca, a temperatura é verificada pela boca. Mas até 4 anos, que a criança não... você fala, fecha a boca, ela não fecha, fica abrindo, fica abrindo, é retal. E... Aí que, na verdade, a pergunta é essa. E se eu chegar num lugar, no hospital, tiver que aferir a temperatura, o médico vier com aquele treco lá pra cima de mim... Não é o médico não vai verificar a temperatura. É a enfermeira. E eu falar que eu não quero. Você tem né? Pode. Então ninguém vai me aferir, porra, né? É bom saber. Você pode... Por quê? A mais pronto.
Ninguém é Eu já ouvi obrigado falar. a prestar cuidado a ninguém que não queira, que a lei é essa. Porque eu ouvi E a gente falar- também não é obrigado a prestar um cuidado em alguém que seja mal educado, por exemplo. Porque eu ouvi falar que, tipo, se você fizer via oral, dá, tipo, 1 grau a menos. É, a É só temperatura da... adicionar pô. Põe na boca só uma, fechou. Faz sentido. temperatura da faz boca sentido. é 1 grau a menos que a anal. Então, pronto, ó. Põe na boca, Mas não soma se 1, preocupe, fechou. que isso é só pra criança. Adulto é Bom na saber, boca. muito obrigado. Não tem problema. aliviado. Mas quando Posso ir vocês no médico. levarem os filhos de vocês, Carlos saibam tá- que será. Tá certo, Tem ele que tá saber. protegendo o parceiro que é operado. gente. Ô, Gente, Simone, mais um detalhe. O que você viu que é diferente no tratamento de lá pra cá? Por exemplo, lá no Brasil eu tenho aquela brincadeira, né? Tá com febrinha é sempre, na minha época, né? Tomar uma pó de injeção lá e manda pra casa. O que você vê que é diferente lá? O que eles recomendam aqui que você vê? Ah, qualquer porra, eles tem algum um medicamento que você vê que é Tilenol. direto? Toma Toma essa Tilenol. porra aí. mas aqui o problema é que o Tilenol aqui é dado realmente para tratamento, porque Tilenol tem até nos andares. Mas eu nunca, de diferente, igual no Brasil que a gente sabia que com cólica dá Buscopan, com não sei o que, né? A Exato. gente Tem tinha, aquele a gente beabá tem já. até uma regrinha. Mas se tipo, para as mesmas patologias eles dão as mesmas medicações. É a mesma É coisa. a mesma coisa. Ou Advil pra tudo. Não. É a O mesma Tilenol Advil. Cara, É Tilenol, mas Advil. isso é uma coisa muito bizarra. Tu vai na farmácia, tem Advil forte pra noite, pro dia, pra caganeira, pra não sei o que, porra, pra cólica. Puta que pariu. Eu sinto falta dos nossos medicamentos para dor, tanto no hospital. Aqui a gente dá muito, eu tenho até medo, né? No começo eu tinha medo, agora eu já tô até acostumando. A gente acostuma com tudo na vida. Exatamente. No Brasil a gente só dava morfina pro paciente pós-operatório em UTI e Postei ou... no centro cirúrgico. Ok. Aqui se dá morfina na enfermaria, tipo... Pode continuar. A Ó a gente Covid. dá morfina na enfermaria todo o tempo. Dá ali toda hora. Então, Quando eu fui a primeira morfina, eu falei, mas a gente vai dar morfina sem monitorizar, sem nada? Tipo, as meninas, pode ir lá dar. E dá ali. Tipo, eu de novo, a gente vai dar morfina sem monitorizar? Não, aqui a gente dá morfina. Eu falei, não tem nada mais fraquinho antes de chegar lá na morfina? Porque pra mim a morfina é o último grau de medicação. É o último a morfina nível. eu só vi no Resgate do Soldado Ryan, velho. Eu falei, Pega o pozinho, ela não. joga Eu não sei lá nem nas que nos porra Pode é dar bala, morfina. Então ela se comer assim com a gente. Tipo assim, essas enfermeiras brasileiras não sabe o que é morfina? Eu falei assim, não, gente, a gente sabe o que é morfina. Mas pra gente, morfina. Antes de chegar na morfina no Brasil, eu tenho muita medicação pra dor. Aqui só tem Aqui Advil. você só tem Tilenol, Advil e morfina. Eu falei bem assim. Elas não, é que elas falaram assim, eu falei assim, porque no Brasil eu tenho Tilenol, aí eu vou subir. Tilenol, dipirona, depois eu tenho Advil, depois eu tenho Tramal, depois eu tenho codeína, depois eu tenho Dedada no rabo. Dolantina, depois vem morfina. Aí elas falaram, não, a gente também tem Tramal. Eu falei, mas E por que não dá, né? não tem Inventa se dá. Tramal lá no setor. Então aqui dá muita morfina. Então é uma coisa que eu vi que é diferente aqui, que eles tratam muito com morfina aqui. Prescreve morfina pra casa. Caraca. Que também eu achei, tipo, eu falei, nossa, morfina pra E casa. acho que... Dá pra ficar ligadão. É bom E saber aí- pra galera que gosta de tomar morfina aí, ó. Então, e os adolescentes se ligam, porque eu cuidei de um adolescente de 14 anos um dia desses e ele fraturou a perna caindo de esqui. Aí chegou com uns pininhos na perna, né? Por isso que eu faço Os isso, extensores, oui. Aí ele chegou e aí operou e aí ele tava com dor e tal e a gente sempre tem que começar a pôr Tilenol e Advil. E aí eu dei Tilenol e Advil. Deu 30 minutos, ele falou assim, não melhorou, você pode me dar alguma coisa melhor? Mais forte? Aí eu já dei sabia. a morfina. Não, primeiro dia, eu dei a morfina. No outro dia eu fiquei com ele de novo. Aí ele me chamou e falou, eu tô com dor, você pode me dar morfina? Aí eu falei Já assim, gostou. falei, vou te dar morfina, mas primeiro eu vou te dar Advil Tilenol primeiro.
E aí eles, tipo, porque eles sabem que a morfina já vai dar aquele grau, assim, e realmente dá uma boa relaxada, né? Então eles já são meio macaco velho com a morfina aqui. E outra coisa, falando macaco velho agora, tem muito, no Brasil a gente sabe que tem aqueles episódios do cara vai lá, tá com uma dorzinha de cabeça só pra matar o trabalho. Você se ligou a alguns casos assim? Então, eu trabalho com criança. Ah, entendi. Eu trabalho numa unidade de cirurgia cardíaca de 0 a 17 anos. Então só interna cirurgia pra mim. Não pego essa parte aí de pronto-socorro que o cara vai lá. Mas eu acho bem difícil aqui, porque eles ficam, tipo, matar o trabalho, ficar o dia inteiro no pronto-socorro. No Brasil, você ia, tipo, tava com diarreia, você ficava lá 2 horas, mas você ficava o resto do dia livre. Aqui você vai ficar o dia inteiro no hospital. Fudeu. Outra coisa que eu acho que é interessante, você não trabalha com isso, mas a gente pode falar, você deve conhecer um pouquinho, que é ter filho aqui, né? Ter filho aqui é bem diferente do Brasil, né? Porque... totalmente. Totalmente, porque aqui, igual... A gente tá grávida, tem até a mamãe pra dizer, tá grávida, não pode trabalhar, você sai e vai pra casa, e pede a licença e fica em casa. Você volta quando o neném tiver 6 meses, 1 ano. Se quiser, 1 ano. 1 ano, 6 meses. Mas no Brasil não, no Brasil... Mas eu digo mais assim na área de ter o bicho. Não, ou ter cortar neném aqui ou não natural. tem conversa de cesariana. Ter neném aqui é parto normal... 96% parto normal. Parto normal. Só vai ter uma cesariana aqui se realmente tiver um risco de complicação pós-parto, uma hipertensão. E vendo você assim como profissional, o que você acha desse lance? Você acha que no Brasil tá meio, digamos que... fábrica de cortar logo o bichinho para ganhar um dinheirinho a mais? O que você acha disso? Eu acho que os ginecologistas, me desculpem, no Brasil, mas eles não querem ter perder o tempo de ficar lá 20 horas, 30 horas com a mãe em trabalho de parto, porque ele não vai ganhar. Ele não vai ganhar. Ele ganha ali na hora do... O que ele ganha é, tipo, a produção. Então, tipo, ele vai induzir a uma cesariana no máximo. Salvo aqueles médicos que realmente são adeptos a parto normal e são ginecologistas que realmente acredita no parto normal. Fora isso... Porque pra mim é muito bizarro isso, cara. Porque aqui, cara, é tudo natural. É difícil mesmo você falando assim. E no Brasil você não vê o parto natural, a não ser que a mãe insista muito, ou às vezes quer um parto humanizado, alguma coisa assim, mas é bem difícil, né? Se a mãe bater o pé, o ginecologista vai, mas ele vai falar assim, mas eu não vou estar no plantão. Talvez você tenha com alguém do plantão. Então, aí ele já te passa a insegurança que você não vai ter neném com ele, pra você já ficar insegura, falar, vou marcar uma cesárea, meu médico não vai estar lá, não vou, tipo, tem medo de confiar em outra pessoa, e você fica com medo por conta do risco do bebê, você acaba ficando querendo proteger seu filho e acaba indo na do médico. Caralho, mano, isso eu acho que é bem isso. Mais alguma coisa de enfermagem que pode falar? Acho que podia juntar um pouquinho da pergunta, né, dos perrengues e contar um pouquinho dos perrengues. Perrengue é o que eu mais passei. Quando eu comecei a trabalhar como preposê, no primeiro hospital que eu trabalhei, as pessoas não eram muito gentis, tipo, de paciente, esperar eu falar que eu não entendi e ter a paciência de repetir uma segunda vez. E eu lá trabalhando, e eu não gosto de ficar parada. E aí eu sabia que aquele serviço era eu que tinha que fazer. Então tinha um vidrinho de urina, um prélèvement de urina, que hoje eu sei dizer. Chupa. Isso, e uma hemocultura para encaminhar e tal. E aí eu preposei que encaminha os exames para o laboratório. E aí eu fui lá e tal, aí ela me chamou e falou assim, você pode encaminhar o prélèvement para mim, por favor? Aí eu falei, quê? Aí ela falou assim, deixa. Virou as costas pra mim, não me falou o que eu tinha que fazer. Caraca. Aí eu falei, mano, essa fila da mãe. Eu falei, tá bom. Aí ela foi falar com outra preposê.
Mano, eu fiquei puta. Aí eu falei assim, o que ela quis dizer? Ela falou assim, isso aqui é um prelevamento de urina, isso aqui é uma hemocultura. Eu falei, tá, mas eu pedi pra ela repetir uma segunda vez, ela não podia? Ela falou, não esquenta. Aí, outra coisa que eles falam aqui é que eles falam muito, você tu é capaz de faire quelque chose, por exemplo? Aí tá, gente, eu sou capaz. Tipo, assim, como que ela diz que eu não sou capaz? No intuito, eles falam, se você é capaz, você pode fazer aquilo. E eu entendia, tipo assim, como que ela tá achando que tá me tirando? Não sou capaz de pegar um negócio de urina e entregar pra outra lá, porra. Tava eu, a preposê e uma outra preposê dentro do quarto, né? Aí ela falou assim, você é capaz de ver se o paciente já comeu? Aí eu falei, não, eu sou capaz, tipo assim, não, já afeta. Aí ela, não, pra você ir agora. Ir lá ver. Aí eu falei assim, é pra mim ir lá ver se ele, tipo, você é capaz de ir lá ver se ele já comeu? Aí eu falei, tá bom. Tipo, aí ela saiu comigo e falou, não, eu quero saber se você consegue ir lá e ver. Eu falei assim, tá bom. Aí eu peguei e fui, eu falei, por conta do francês, no começo, é muito... Eles têm um jeito de falar que no começo você não entende o que ele quer dizer. Tipo, você é capaz? Eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E aí esse foi um dos perrengues que eu passei. E uma vez com umas amigas no bar. Então, esse teu perrengue Essas do bar... amigas... Esse perrengue do bar... Teve Essas uma minhas menina amigas que tá não por é aqui, muita amiga, não. Porque elas riram de mim na minha essa cara. tua amiga, ela começou a rir lá no bar, chegou em casa rindo. Esse é o problema. E contou pra todo mundo. Contou aqui em casa. Deixa eu contar em rede nacional, então. Vai, manda bala. A gente entrou no bar, todo mundo pediu sua bebida, todo mundo brincou, todo mundo conversou. Na hora de pagar a conta, a moça veio com a maquininha do cartão, deu pra uma, ela pagou, deu pra outra, ela pagou, e ela veio dar pra mim. E aí, eu vou muito no automático, né? Tipo, aí não sei o que, eu não li de verdade. Aí eu apertei não, tipo, eu falei, não. E aí eu fui direto pra pagar e paguei. Quando eu paguei, a moça falou assim, você foi bem atendida? Eu falei, foi. Tem alguma coisa pra reclamar? Não. Aí eu paguei, as meninas falaram assim, por que ela falou? Eu falei, gente, por que elas não... Você não pagou o bubuar? Eu falei, não, eu apertei não aqui. Ela falou, então é por isso, você não pagou o bubuar, por isso que elas estão reclamando. E eu não sabia que tinha que pagar o bubuar toda vez que a gente ia lá no bar. E aí foi um desses... Esse bagulho também é bizarro aqui, velho. Pra mim isso aí é bizarro, velho. Puta, mas tudo bem, né? Tem lugares que você tem... E aí eu virei a piada do momento. Né? Se acostume, galera. Qualquer lugar tem que dar o pubuar, né? Também, em Montreal também, a gente acabou... Nesse dia eu não comi. Mas a gente tava no restaurante, uns amigos nossos comeu e também não pagaram. É a mesma coisa, na hora de sair, tipo, você não foi bem atendido, não sei o que aconteceu e tal. E tomou uma enrabada. Mas é normal. Eu virei o assunto da galera. Por conta deu do calote. Ainda deu ainda calote sou. na garçonete. Dei um calote, coitadinha. Ela veio perguntar, depois eu fiquei com remorso. Falei, ai gente, tem $5 aí pra me dar pra essa menina, não? Que agora eu fiquei com remorso. Porque eu acho que, na verdade, a maior parte do salário deles é nas gorjetas. No burbuar. E a Simone não pagou. Eu não paguei. Sacanagem. Pra gente resumir nosso bate-papo aí, então, pra gente comer, né? Que eu tô com fome já. A gente podia fazer um resumão assim, Simone. No caso, assim, o que você acha mesmo, pra gente resumir, da diferença lá do Brasil pra cá? Como tá sendo, o que você acha do tratamento, que você trabalha mais com crianças, diferenças de tratamento das crianças aqui com de lá? O que você vê isso aí? O que você pode resumir pra gente, só pra galera que tá vendo aí? O que você vê em diferenças aqui e diferenças lá, mais ou menos? A diferença não é muito. Eu vejo que mas eu acho que é o jeito do brasileiro. Nós somos muito mais acolhedores, até com os pacientes, né? Eles são mais frios. E eles são muito mais... por exemplo, eu vou dar uma situação. Se a enfermeira daqui, ela precisa puncionar uma veia e a criança começa a chorar, ela fala assim, não tem escolha, você não tem escolha. Pode chorar, onde há ferra, ela fala. E a gente, no Brasil, todo tipo, a gente vai fazer isso, a gente vai fazendo, até que a criança deixa. Então, elas são muito mais...
Cala a boca, moleque, vamos fazer logo. Tipo, vamos fazer, a gente tem que fazer, aí vem, segura, faz e acabou. Então, assim, essa diferença eu vejo aqui que tanto as enfermeiras brasileiras quanto as enfermeiras canadenses, quebecois, colombianas, as enfermeiras da Colômbia, latinas, elas são mais também como nós. Em relação a equipamentos, essas coisas, tecnologia. Aí não tem conversa. Tecnologia, eles têm, tipo, de material de trabalho, de curativo, eles são muito melhores do que nós, porque eles têm, vem a verba. Então, eles têm coisas de material que no Brasil a gente tem só no hospital, lá no Einstein, lá no Sírio, mesmo assim, mesmo no Sírio, no Einstein é controlado. Aqui não, meu filho, aqui o armário tá lá, ó. Caralho, lá você vai lá, pega, tipo, o material de qualidade também. Aqui a gente usa as melhores marcas, BD, Bebral, todas essas marcas top de linha, que no Brasil a gente também tem, mas, tipo, às vezes ganha uma licitação aqui no hospital público, mas perde outro mês aqui. Então, de material tem muito melhor aqui do que lá no Brasil. Tecnologia de informação dentro do hospital a gente não tem, que nem tem no Brasil. No Brasil, a gente está um pouquinho mais avançado do que eles. Assim, pouquinho, que eu digo pouquinho mesmo. Prontuário eletrônico, prescrição eletrônica. Aqui é tudo na canetinha ainda, meu amigo. Tudo, tipo, a gente passa lá no caderno, lá no papel, vai no outro dia que a farmácia digita lá e aí vem. Mas uma coisa boa aqui também é que vem tudo separado na seringa, vem dose unitária com o nome do paciente, você não precisa ficar diluindo medicação lá, perdendo seu tempo. As coisas para salinizar também, medicamento, vem tudo separadinho. E essa parte de material, eles têm muito, muito melhores do que o nosso, até porque o Brasil recolhe a verba de algum lugar. A gente já sabe onde vai. Essa parte. Então, assim, é essa a diferença, assim, mas eu acho que o enfermeiro brasileiro, ele é verdadeiramente capacitado para trabalhar aqui, sem sombra de dúvidas. Isso que é bom de saber. É isso que eu vejo, assim, capaz. Porque é bem capaz, porque, assim, a gente dá nó em pingo d'água. Quem trabalha no Brasil, Se assim... vira, né? Tá Quem pronto pra trabalha guerra, né? Exatamente. Quem trabalha no Brasil, a gente trabalha sem recurso e a gente consegue prestar uma ótima assistência. Ah, legal, show de bola. Sem recurso, muitas horas, né? Muitos Sem plantões. recurso, muitos plantões, mas aqui não é diferente. Aqui trabalha bastante Aqui também. o pessoal também, por conta de trabalho, assim, eu vejo que os enfermeiros daqui, em carga horária, eles trabalham mais que a gente no Brasil, porque falta gente, então tem muita gente fazendo tempo suplementar. Caralho. Bom, tem mais alguma pergunta pra ela, meu amigo? Cara, não, só fiquei feliz que ninguém vai aferir minha temperatura onde eu não quero. cara, Já também salvou, fiquei- eu já também salvou fiquei- a minha noite. Eu também fiquei contente em Era relação a a pergunta isso. que eu tinha. Então, beleza. Simone, muito Muito obrigado. obrigado. Eu Sim. que agradeço vocês Muito legal o terem me bate-papo. Você quer convidado. mandar um recado pra alguém? Um salve, mandar Manda um beijo pra sua mãe, Xuxa pra pros seus- Sasha. Manda um beijo pros seus filhos. Para os meus filhos, não. Não? Para a minha família inteira. Isso aí. Para o meu marido, para os meus filhos. E dizer para os enfermeiros que quem quiser vir, só venha. Beleza. Certo. Só venha. O perrengue tá aí para quem quer. Mas de final, só pra resumir, você acha que valeu a pena? Ah, valeu. Valeu. Então, tipo, isso aí. está valendo. Ainda não terminei Não o meu chegou o seu processo, processo, tá né? valendo. Termina em setembro, eu espero. Mas está valendo. Valeu. Valeu, Show show. de bola. Valeu, gente. Até a próxima.